Belezura, então. Meninas, hoje eu vou continuar aplicando a equação de Schrödinger. Vocês viram ontem que ela pode ser usada para calcular, né, para descrever o movimento ou a distribuição, igual eu estava falando ontem, da partícula livre, ou de uma partícula atirada contra um potencial que a gente chama de potencial degrau. Né? Aí você tem probabilidades dessa partícula retornar ou dela passar, certo? E aí vocês vão ver que ela muda completamente. Bom dia, Thiago. Ela muda completamente a nossa perspectiva em relação à mecânica clássica, né? Porque deixa eu entrar aqui para mostrar um negócio para vocês. Porque na mecânica clássica, cara, não existe probabilidade de uma partícula retornar quando ela vem com uma velocidade maior do que a energia potencial. Né? Então, por exemplo, tem aqui igual eu estava falando ontem, né? Você tem aqui ele não escreve. Oxi. O trem travou, hein? Então você tem aqui, por exemplo, um morrinho. Se a velocidade da partícula que vier fizer desse sistema uma energia cinética maior do que essa energia potencial associada a essa altura, então essa partícula ela passa com velocidade, né? E 100% das partículas que eu atirar aí com velocidade maior do que essa velocidade limite, elas vão passar. Já no caso quântico, não. Existe uma probabilidade de atravessar, mas existe uma probabilidade de voltar também. O que parece ser esquisito. Assim como, olha só que doideira, cara. Se você atirar uma partícula num sistema que tem um poço assim, ó, a gente sabe pela experiência clássica que 100% das partículas que passarem por essa região, elas vão chegar aqui embaixo, né? Mas no caso quântico, cara, olha que doideira, existe a probabilidade delas voltarem também, né? Assim como também no caso quântico, se você faz uma partícula passar por um morro onde ela não tem velocidade suficiente para atravessar, 100% das partículas elas retornam. Só que no caso quântico, existe uma probabilidade de você encontrar a partícula do lado de lá. É como se a partícula ela conseguisse atravessar por dentro do morro, né? E isso tem um nome na física quântica que é chamado tunelamento quântico. Então, mesmo com energia inferior à energia potencial, existe uma probabilidade da partícula atravessar o potencial. Sacou? Então, o mundo quântico, ele é um mundo que não tem analogia tão direta assim ao mundo clássico, tudo bem? Por isso que o mundo quântico ele é muitas vezes muito incompreendido pelas pessoas que não estudam física. Até pelas pessoas que estudam física já dá trabalho, né, cara? Imagina para quem não estuda. Para quem não estuda, olha isso e acha isso sei lá, uma magia acontecendo. Bom, então vamos continuar nossa aplicação. Hoje eu vou falar de um caso muito importante, que é o tal do poço infinito. Então, o que seria esse negócio?
Você vai imaginar exatamente um poço e a gente vai descrever ele como uma caixa quadrada. Aqui, galera, a gente está sempre em uma dimensão, tá? Depois da segunda prova, a gente vai escrever essas coisas todas em 3 dimensões. Mas a gente começa com uma dimensão para depois extrapolar. Então vai ser uma caixa quadrada. Falta um ali, né? Caixa quadrada de paredes infinitas. Acho que minha mão não acordou ainda não. Paredes infinitas. Uma caixa quadrada de paredes infinitas, na qual temos o seguinte, galera. Eu vou descrever a energia potencial desta caixa da seguinte maneira. A energia potencial ela é infinita, quando a gente tiver um determinado x negativo, por exemplo. Beleza? Então, de 0 para trás, eu tenho uma parede potencial infinita. Quando eu tiver dentro da caixa, ou seja, entre 0 e um lado, que eu posso chamar, por exemplo, de lado L, que aí é o tamanho da caixa, eu tenho uma energia potencial 0, beleza? Ou seja, a partícula está livre dentro da caixa. Agora, se eu vou para depois do L, aí eu vou ter a energia potencial sendo infinita novamente. Então, para x maior do que L. Isso é uma caixa infinita, beleza? E aí um desenho, para vocês terem mais ou menos na cabeça, fica assim, ó. Pronto. É um cara mais ou menos assim. Então, quando x for igual a 0, você tem aí uma parede infinita. E toda essa região que está para cá, para essa região aqui, ó, do lado esquerdo, você tem uma região inacessível da partícula. Por quê? Porque você tem uma energia potencial infinita. Beleza? É uma parede que cresce infinitamente. Tanto nessa região aqui, quanto nessa região aqui. Então, só existe espaço para a partícula, ou seja, todo o universo da partícula se resume a esta caixa. Por isso que é chamado de caixa quadrada. Beleza? Nada mais é, senhores, do que uma região de confinamento. Então, você está confinando uma partícula dentro de uma região. Beleza? Isso vai ter consequências interessantíssimas. Esse L, então, é o tamanho da caixa. Esse sistema, cara, ele não é um sistema muito real, porque a gente está em uma dimensão, tá? A gente está em uma dimensão. E como está em uma dimensão, não faz muito sentido você confinar um objeto em uma dimensão. Mas ele é um ponto de partida para a gente conseguir depois extrapolar para várias dimensões. Então, vamos tentar descobrir as soluções da função de onda para esse sistema. Vou soltar o elétron dentro dessa caixa, e aí ele vai ficar por ali, e vou ver o que vai acontecer com ele.
que nós vamos fazer? Nós vamos tentar descobrir as funções de onda para cada uma dessas regiões. Aqui é fácil, né, galera? Se o elétron não tem acesso às regiões de potencial infinita, isso quer dizer que eu não tenho probabilidade de encontrar ele lá. Se eu não tenho probabilidade de encontrar ele lá, isso quer dizer que a função de onda nessas regiões é zero. Faz sentido? Porque a função de onda está associada à probabilidade de você encontrar o elétron. Se eu não estou encontrando o elétron, ele não tem acesso a essa região, é porque a função de onda lá é zero. Dentro da caixa, a função de onda é de uma partícula livre, que a gente viu ontem. Beleza? Então a gente já pode fazer isso aqui, ó. Já posso fazer uma solução, deixa eu escrever assim, solução. Da seguinte maneira. Meu psi de x, então, vai ser igual. Então, eu vou ter um psi de x igual a 0, oxe, 0, para a região onde o potencial é infinito, ou seja, para x menor do que o zero. De novo, por que vai ser zero? Porque lá não existe acesso ao elétron, beleza? Agora, dentro da caixa, eu tenho a solução da partícula livre, que a gente viu ontem. Então, é uma constante vezes I kx mais outra constante elevada a menos I kx. Né? Isso a gente viu. E o K, vocês sabem quem é, né? O K está associado à energia da partícula. Isto para x... Não precisa escrever não, né? Isto para o x entre 0 e L. E aí, de novo, nós vamos ter a função de onda indo a zero para x maior do que L. Legal? Então, essas são as três funções de onda. Na verdade, só tem uma, que é do meio. O resto tudo é zero. Então, vamos trabalhar um pouquinho com essa função entre 0 e L. Vamos para ver o que vai acontecer. Então, entre 0 e L, ou seja, dentro da caixa, né? O que nós vamos ter? A minha função de onda é de uma partícula livre. Então, é A vezes E elevado a I kx mais B elevado a menos IKx. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar aquela relação de Euler, galera. Eu vou botar ela aqui em cima para vocês terem anotadinho. A relação de Euler diz que a exponencial de I elevado, exponencial de I θ, isto é igual ao cosseno de θ mais I seno de θ. Belezinha? Muito bem, eu vou então abrir essas duas exponenciais aí, ó. Eu vou ter que o psi de x vai ser igual a que multiplica, então, cosseno de kx mais I seno de kx. Legal? Fecho mais a parte do B. Então, fica B que multiplica cosseno de kx. Aí, aquele menos lá, ó, ele vem para cá. I seno de kx. Legal? Então, quando você multiplicar o A e o B, vezes os senos e os cossenos, a gente vai poder juntar as duas funções. Então, por exemplo, ó, vamos juntar os caras que multiplicam os cossenos. Eu tenho A multiplicando cosseno e B multiplicando cosseno. Então, se a gente fatorar o cosseno, fica A mais B
vezes o cosseno de kx. Enxergaram? Agora eu vou juntar os senos. Eu tenho A que multiplica I seno, e eu tenho B que multiplica menos I seno. Então, se eu juntar todo mundo, vai ficar assim, ó, mais I que multiplica A menos B, belezinha, vezes o seno de kx. Tudo bem até aí? Eu tenho isso. O que nós vamos fazer agora? Condições de contorno. Vamos fazer a primeira condição de contorno. Deixa eu escrever assim, ó. Condições de contorno. Primeira condição de contorno, galera, vai ser lá no x igual a 0. O que acontece no x igual a 0? A função de onda, ela tem que se igualar do lado de cá e do lado de lá. Só que o lance aqui do lado de cá não tem função de onda, né? Então, a função de onda aqui, ó, vai ser 0, e tem que ser 0 quando ela passa. Isso quer dizer que ela tem que morrer aqui, e aí ela pode oscilar o tanto que ela quiser lá dentro, mas ela tem que morrer no x igual a 0. Por quê? Porque tem que ser 0 depois dessa parede. A gente tem que fazer aí a continuidade da função de onda. Então, eu vou substituir 0 no lugar do x, e aí nós vamos ficar com isso aqui, ó. O psi de 0 tem que ser igual a 0. Mas quem é o psi de 0? Vai ser o A mais B vezes o cosseno de 0, legal? Mais I, que multiplica A menos B, vezes o seno de 0. Tudo isso tem que ser igual a 0. Tá, sabemos que o seno de 0 é 0, então esse cara aqui é 0. Então a gente vai... E o cosseno de 0 é 1. Então esse cara aqui, ó, ele vira 1. Então a gente vai ter que A mais B tem que ser igual a 0, né? Consequência, A igual a menos B. Pronto, deixa isso aqui quietinho. Vamos para frente. Agora vamos lá para a segunda condição de contorno. Quer dizer, antes de fazer isso, vamos escrever a função de onda. Se A igual a menos B, se A igual a menos B, é porque, galera, olha para a função. Se eu substituir aqui por menos A, vocês concordam comigo que vai zerar? Que vai ficar A menos A? Vai dar 0. Se eu substituir aqui por menos A, o B por menos A, aí menos com menos vai dar mais, certo? Então, na hora que eu substituir o B por menos A parte do cosseno morre, fica só a parte do seno. Então, vai ficar assim, ó. Logo, o psi de x vai ser igual a menos A vezes o cosseno de kx, ok? Mais I vezes A menos A vezes o seno de kx. Pronto. Daqui a gente, então, escreve que o psi de x é igual a... Aqui faltam parênteses. Menos A menos A dá 2A. Então, esse aqui fica 2I seno de kx. Então, vocês estão vendo que a função de onda ela pode ser imaginária. Ela pode ser imaginária. Isso era um problema para a galera da época, porque coisas imaginárias não tinham aplicações reais, né? A galera falava assim, ó, para você ter alguma coisa real, física,
Eu preciso de uma grandeza real, não de uma grandeza imaginária. Tudo bem? Por isso que muita gente torce o nariz também. Só que aí, quando você interpreta isso com o módulo quadrado disso, isso vai dar real. E aí é o módulo quadrado disso que tem significado físico. Muito bem, segunda condição de contorno. Vamos lá para o outro lado da caixa. Ou seja, lá no x igual a L. Aqui que fica emocionante, ó. O psi de L também tem que ser zero. Não é isso? Porque a função de onda tem que morrer nas duas extremidades da caixa, já que lá a gente não tem acesso ao lado de fora do sistema. Então, o psi de L vai dar zero, só que o meu psi de L, ele nada mais é do que 2i vezes o seno de KL. Isso tudo tem que ser zero. Legal? 2IA, né? 2IA. Seno de K vezes L. Bom, aqui, galera, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou renomear esta constante, tá? Então, essa constante aqui, ó, 2IA. Isso é uma constante. Nós vamos chamar isso aqui de uma constante C. Beleza? E aí a gente vai poder escrever a condição de contorno do seguinte. Se isso aqui é zero, então quer dizer que C vezes o seno de Kx tem que ser zero. Ok. Mas para Kx não, KL. KL. Diga, Josane. Essa caixa de dimensão, posso comparar com fio contínuo? Só não é contínuo porque ela para, né? Ela tem um fim. Mas é um fio. Dificuldade. Então, é um fio, só que é um fio que não é contínuo, porque o elétron não tem acesso a um pedaço de cá do fio e um pedaço de lá do fio. Tudo bem? Então, você pode imaginar que é uma espécie de um fio, porque é em uma dimensão só. Não tem problema algum. Que é uma dimensão. Só que, mesmo sendo um fio, o elétron ele tem acesso às 3 dimensões lá dentro, sabe? Aqui é uma dimensão mesmo. Não tem, o elétron não pode... ele perde aí a propriedade de momento angular, por exemplo. Isso não existe, né? Fisicamente isso não existe. Mas isso aqui é base para a gente ir lá para frente para 3 dimensões. Tudo bem? Então, beleza. Bom, se o seno é zero, galera, o que faz o seno ser zero? Toda vez que o ângulo for igual ao múltiplo de π, o seno vai dar zero, né? Então, 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π. Toda vez que você tiver um múltiplo de π, o seno vai dar sempre zero. Então, a gente pode escrever que esse argumento KL, ele vai ser igual a um múltiplo n de π. Legal? Onde esse n, ele pode ser igual a 1, 2, 3, e assim por diante. Aí você fala, professor, por que eu não posso fazer o seno ser zero? Por que eu não posso fazer o n ser zero? Cara, porque se o n for zero, você está já estabelecendo uma resposta trivial que não é o que você quer, porque você está falando que se o seno é zero, a função de onda é zero, então o elétron nem existe. Para que o elétron pelo menos exista dentro da caixa, eu preciso que exista uma função de onda.
né? E para existir uma função de onda, essa constante aqui, ó, ela não pode ser zero, tá legal? E aí o seno tem que ficar sendo zero ciclicamente, tá? A gente começa do 1 e vai até o infinito, somando, usando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, daqui a gente tira que o K, então, lembrando que o K, ele é 2π sobre L, ou 2π sobre lambda, desculpa, né? Vocês lembram disso, né? Se o K é 2π sobre lambda, deixa eu colocar de outra cor aqui. É o nosso númerozinho de onda. Então, eu posso substituir ali, ó, fica 2π, né, sobre lambda é igual a nπ. E daqui a gente tira os comprimentos de onda possíveis. Lambda vai ser igual a, ó, π com π morreu. Isso aqui vai dar 2... Faltou um L aqui, né? KL. 2L sobre N. Desculpa. Falei tudo errado. Eu quero lambda. Isso mesmo. Dois π sobre lambda vezes L igual a nπ. Então, lambda vai ser igual a 2L. Então, na verdade, eu quero aqui é o L. Então, o L é isso. O L vai ser igual a N lambda dividido por 2. Pronto. O que isso quer dizer? Que os comprimentos de onda associados aí dentro da caixa, eles vão ficar mais ou menos assim, ó. Vocês lembram lá de física ondulatória? Olha só que doideira, cara. Então, quando o N for 1, o comprimento de onda fica metade do comprimento de onda da onda aqui dentro. Quando o N for 2, você vai ter um comprimento de onda inteiro, só que isso aqui não é uma corda. Isso aqui é um padrão, vamos botar assim, um padrão de vibração do elétron. Sacou? Então o elétron ele vai oscilar dentro dessa caixa através de padrões de vibração. E aí ele vai mudando os padrões de vibração através desses N's estabelecidos. É igualzinho uma corda presa entre duas extremidades, igual vocês viram lá na física ondulatória. Só que o mais divertido de tudo isso é quando você olha para a energia, cara. Porque vocês lembram que a energia está associada a esse K, né? Então vou botar aqui outra análise, ó. O K, ele pode ser visto associado à energia da seguinte maneira. A gente viu isso na aula passada. Raiz de 2m energia do elétron sobre H cortado. Sobre H cortado. Substituindo isso, fica assim, ó. Lá naquele K, lá em cima, fica raiz de 2me sobre H cortado, vezes L, tudo isto é igual a nπ. Eleva os dois lados ao quadrado, e a gente fica, então, com o seguinte, 2me sobre H cortado ao quadrado, vezes um L ao quadrado, isto é igual ao N ao quadrado, vezes o π ao quadrado, pode crer? Isola energia, galera. Se você isolar energia, eu vou até escrever de outra cor aqui, ó.
A energia vai ficar dada por π ao quadrado. Vou botar assim, π ao quadrado, h cortado ao quadrado, 2ml, vezes 1n ao quadrado. Olha que doideira, bicho. Esse lado esquerdo aqui é composto só de constantes. O π, o h, o m e o l são constantes. Quem está variando é o n, porque o n pode ser 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer, então, que a energia ela foi discretizada. Ou seja, o elétron não tem acesso a qualquer energia. Tem acesso a múltiplos desse carinha aí. Então, a gente fala que a energia do elétron ela é a energia que depende de um n. Lembra lá do átomo de hidrogênio que a gente fez? É a mesma coisa. O elétron no átomo de hidrogênio ele tem acesso a alguns níveis de energia. Aqui é a mesma coisa. Então, vocês estão vendo que quando o elétron está livre, ele tem energia contínua, né? Igual a gente viu na aula passada. Na aula passada, não sei se vocês lembram, mas a energia do elétron, a gente escreveu ela lá na aula passada. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Partícula livre. Aqui, ó. Aqui, ó. Na partícula livre, esta era a energia do elétron. Ou de uma partícula qualquer, né? Eu estou falando de elétron, mas é porque pode ser qualquer coisa. Percebam que não existe nenhuma restrição energética. O K pode ser qualquer valor, o M é a massa do elétron, isso tudo é energia cinética. Então, a energia ela é contínua. O elétron pode assumir qualquer valor energético. Mas quando você confina ele numa região fechada, surge naturalmente aí uma discretização da energia. Ou seja, o elétron deixa de poder assumir todas as energias possíveis para assumir determinados valores bem estabelecidos. Beleza? Isso aconteceu no átomo de hidrogênio, isso aconteceu na caixa, isto vai acontecer em qualquer situação em que o elétron for confinado. Sempre que o elétron ficar confinado, ele vai ter um comportamento energético através de níveis de energia. Bonito, né? Então, esses caras aqui, deixa eu escrever para vocês, são os níveis de energia do elétron. Nível de energia do elétron. Beleza? E a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Pá, pá, pá. Cadê? Aqui. Então, curte só. Quando você tiver com n igual a 1, percebam que o n igual a 1 é o menor n possível. O que isso quer dizer? Que se o elétron existe dentro da caixa, ele tem uma energia base. Essa energia base é chamada de estado fundamental. O que é o estado fundamental? É a menor energia que o elétron tem acesso, né? Que a partícula tem acesso. E aí os outros níveis, o n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, são os estados excitados. Né? E aí, como a energia depende do quadrado do n, então aqui você vai ver ó, que quando o n for igual a 2, a energia é 4 vezes o estado fundamental. Quando o n igual a 3, é 9 vezes o estado fundamental. E assim por diante. Beleza? Aí você fala, professor, mas como que o elétron pode, então, pular de um estado para outro? Igualzinho lá no átomo de Bohr. Quando o elétron ele ganha energia, isso quer dizer que ele absorveu
fóton. Quando ele absorver fóton, então ele pula de energia. Quando ele saltar para um nível mais baixo, o que acontece? Ele emite energia. Tudo bem, galera? Então, esses caras aí são chamados saltos quânticos. O salto quântico acontece quando o elétron ele absorve ou ele emite energia. Quando ele absorve, ele passa para o nível de energia mais alto. Mas vocês estão vendo que aqui não existe órbita do elétron. Existe padrão de vibração. Então, quando ele está no estado fundamental, o padrão de vibração dele, ou seja, a forma com que ele está vibrando lá dentro, e você tem uma função que determina para você a probabilidade de você encontrar o elétron dentro da caixa, é essa. Quando você vai para o primeiro estado excitado, aí você passa a ter um outro padrão de vibração, ou seja, a probabilidade de você encontrar o elétron lá dentro vai ter outras probabilidades em outras regiões, e assim sucessivamente. Beleza? Então aqui não tem órbita, aqui tem apenas o padrão de vibração quando ele pula de um estado para o outro. Deixa eu jogar um pouquinho isso aqui para lá. E aí, ó, esse estado fundamental é do N igual a 1. Vocês não confundirem. Beleza? Então, o que seria esse salto quântico? Vamos analisar esse salto quântico aqui. O salto quântico nada mais é do que você pular de uma energia a outra, legal? Então eu vou chamar isso aqui de um delta E, igualzinho lá no átomo de Bohr, que vai ser a energia final menos a energia associada ao N inicial. Igualzinho lá no nosso átomo de Bohr. Só que aqui agora a energia não é a mesma, né? Aqui você tem outras energias. Então a regra continua, galera. Por exemplo, se esse delta é positivo, isso quer dizer que você absorveu energia, você assim, um elétron, né? Então rola a absorção de energia, absorção. Deixa eu botar mais pertinho aqui para dar espaço. Vou botar de fóton. De fóton. A absorção de fóton. E qual seria a energia desse fóton? Seria aquele que você conhece, HF. Legal? Se você tiver aqui, então, uma queda energética, você vai ter emissão de fóton com a mesma energia da queda. HF. Legal? Então vocês têm aí mais ou menos do que estava acontecendo lá no átomo de hidrogênio. Só que agora ele está confinado em outro lugar. Deixa eu botar os níveis de energia aqui para ficar mais claro para vocês. Aqui, ó. Então, olha só. Então, o elétron ele pode subir energeticamente falando, e aí, nesse caso, ele absorve o fóton que chega, e aí o fóton que ele absorve tem o mesmo gap energético, tá beleza? A mesma variação de energia, que é o HF. Então, quando ele absorve, vou botar aqui do lado de cá, um fóton que vai ser a variação dessa energia, aí ele salta para um nível maior.
E ele pode também agora cair, né? Depois que ele cai, ele não, quando eu falo cair ou subir, galera, não é subir na caixa, tá? Nem descer para a caixa. É subir energeticamente, descer energeticamente. O que vai mudar é a forma de distribuição do elétron dentro da caixa. Vou tomar cuidado com essas coisas. Pronto. E aí ele pode fazer várias quedas, ó. Ele pode cair do nível mais alto para o estado fundamental, aí ele vai emitir um fóton. Ele pode cair desse nível para um nível mais baixo e depois para o outro nível. Então ele pode fazer várias transições aí. Essas transições, cada transição dessa está associada a um fóton emitido. Beleza? Percebam que quanto maior for o gap, mais energia o fóton vai ter. Show? Bom, a próxima parte, então, é a gente olhar para a normalização da função de onda. Eu preciso que a probabilidade de encontrar o elétron dentro da caixa seja igual a 1. O que isso quer dizer? Ele está em algum lugar lá dentro. Não sei onde, mas em algum lugar lá dentro ele está. Então, a normalização da função de onda ela vai ser importante para a gente encontrar, primeiro, para forçar a função de onda a ser integrável. Legal? Senão não tem significado físico. Segundo, ela vai nos auxiliar a encontrar aquela constante, que no caso é a constante C, né? Por isso que essa constante, galera, vai ser chamada daqui para frente de constante de normalização. Então, vamos lá, ó. Eu tenho que a integral de menos infinito até mais infinito do módulo quadrado da função de onda, isso tem que ser igual a 1. Tá, mais... Opa, faltou um quadrado aqui. Mas quem é a função de onda nesse caso? É uma constante C vezes o seno de kx. Pronto. Então a gente vai substituir esta função de onda dentro da integral e a gente fica assim, ó. A função de onda módulo quadrado dela, seno de kx, dx é igual a 1. Mas vocês concordam comigo que o elétron só pode estar dentro da caixa? Ele não tem como estar fora da caixa? Se ele não tem como estar fora da caixa, galera, não adianta eu integrar de menos infinito até mais infinito. Não adianta. Porque a minha caixa ela é restrita do zero ao L. Deixa eu voltar lá para o desenho. A minha caixa ela é restrita aqui, ó. Então o elétron ele tem que estar em algum lugar nessa região. Fora dessa região, para mim, pouco importa. O universo do elétron é restrito a essa região. O que isso quer dizer? Que eu vou integrar de 0 a L. Então, eu vou fazer uma varredura apenas de 0 a L. Todo o meu infinito ele é restrito agora a uma caixa entre 0 e L. Beleza? Tem um despertador tocando ali. Daqui a pouco ele para. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui nossos limites de 0 a L. Então, o módulo quadrado, galera, vai ficar assim, ó. O módulo quadrado de C, da minha constante, vezes o módulo quadrado do seno. Como o seno é uma função real, isso aqui vai dar um seno ao quadrado de kx, ok? Tudo isso é igual a 1, integrado de 0 a L. Vai parar, não?
Bom, como isso aqui é uma constante, isso aqui sai na integração de 0 a L. Cara. Eu que vou ter que desligar, senão ele vai ficar repetindo, né? Calma aí. Deixa eu desligar esse trem ali. Então pronto. Aí você fala, professor, por que o seno não ficou dentro do módulo, mas a constante você colocou dentro de um módulo? Porque essa constante, eu não sei se ela é real ou ela é imaginária, né? Aí a gente faz uma generalização, olha, bota um módulo. O seno, eu sei que é real, né? Se ele é real, então eu não preciso colocar o módulo. Só que aqui a gente vai fazer uma consideração. Vamos supor que esse C é real. Se o C é real, eu posso tirar o módulo desse C aí. Mas vamos carregar esse módulo por enquanto. Daqui a pouco a gente considera ele como real. Como que eu integro um seno quadrado? Para integrar um seno quadrado, eu vou usar uma relação muito importante, que é o seguinte. O seno ao quadrado de x. Isto, galera, pode ser reescrito, se vocês lembrarem lá da trigonometria, como sendo 1/2 de 1 menos o cosseno de 2x. Beleza? Isso é uma relação trigonométrica que vocês podem usar sempre que for integrar quadrados de senos. Então, vamos ver como é que fica? Módulo de c ao quadrado, integral de 0 até L, de 1/2 de 1 menos o cosseno de 2x. No caso aqui, ó, o nosso x é o kx, então fica 2kx. 2kx. Tudo isso tem que ser igual a 1 dx, né? Faltou dx. dx. Igual. Beleza. Então, o módulo de c ao quadrado, vou fazer devagar aqui, ó, vezes. Galera, eu vou passar a integral, vou escrever isso aqui em duas integrações, então, tá? Eu vou ter uma integral, eu vou ter aqui um meio, né? O meio pode vir para cá. O meio vem para cá. Eu vou ter uma integral de 0 até L de dx apenas, certinho? Menos uma integral de 0 a L do cosseno. Desculpa, do cosseno de 2kx. Fecha parênteses, dx, né? Só que assim, vamos reescrever esse k, para a gente poder fazer a integração bonita. Ó, isso aqui é o cosseno de 2 vezes. Quem é o k? O k está bem aqui, ó. Deixa eu voltar mais um bocadinho.
daqui, ó. O K, então, ele vai ser escrito como NP sobre L, beleza? O K é NP sobre L. Então, fica 2 vezes NP sobre L vezes X, dx. Pronto, tudo isso igual a 1. Deixa eu fechar aqui. Pronto, a integral, galera, de dx é o próprio x, né? Então, fica assim, módulo de c quadrado sobre 2, que multiplica x, só que aí, quando eu fizer os limites de integração, vai dar L, menos. Qual é a integral do cosseno de alguma coisa? Se você fizer substituição, né, esse valor todo dentro do cosseno, jogar por u, quando você fizer a integração, vai sair esse u, né, daí de dentro, essa constante que multiplica o x, ela sai invertida, beleza? Ela vai sair invertida. Então, vai sair L sobre 2NP, na verdade, 2NP, sobre 2NP, vezes a integral do cosseno. A integral do cosseno é o seno. Então, fica seno de 2NP x integrado de 0 até L. Tudo isso igual a zero. Só que bora fazer uma conta de cabeça aqui, ó, sobre L, né? Sobre L. Bora fazer uma conta de cabeça. Substitui o x por L. Se você substituir o x por L, vai cortar L com L, beleza? Vamos fazer com calma, né? Senão depois vocês não entendem. Fica muito solto na cabeça, aí fica ruim. Então vai ficar assim, ó. Módulo de c quadrado que multiplica L menos L sobre 2NP que multiplica seno, vou botar os limites de integração, seno de NP L sobre L, tem um 2 aqui, né? Dois NP, troquei por L, sobre L, menos, aí o outro limite, seno de 2NP vezes 0 sobre L. 2 NP 0 sobre L. Tudo isso igual a 1. Bom, só que o seno, galera, aqui você cortar ó, L com L, o seno de um número múltiplo de π é 0, porque aí você vai ter 2π, né? 4π, 6π. Então esse cara aqui é 0, naturalmente. E esse cara aqui também é 0, porque o seno de 0 é 0. Certo? Isso quer dizer que só sobra pra gente, aqui tem um 2 sobrando, né? Só sobra pra gente o módulo de c quadrado sobre 2 igual a 1. Vezes L, né? Vezes L igual a 1. Beleza? Ou seja, se eu considerar o C um número real, se eu colocar que o C pertence aos números reais, então aqui fica C ao quadrado, tirei o módulo, sobre 2, igual a 1. Isolo C, você vai ter que C ao quadrado é igual a 2 sobre L. E a gente acabou de encontrar a constante C. Raiz de 2L.
Legal? Como esse cara foi encontrado através de um processo de normalização, então o nome disto é constante de normalização. Essa constante é a constante que normaliza a função de onda. Normalização. Beautiful. Vamos aplicar isso para vocês entenderem onde que isto é importante. Vou fazer um exercício aqui, ó. Biblioteca. Halitei. Isca 4. Fazer o exercício 16 do capítulo 38. É o 38? Não, é 39. Não é isso? É, 39. Aqui. Então, ó, vocês já podem tentar fazer essas questões aqui, cara, ó. Energia de um elétron confinado. O elétron confinado é isso que vocês acabaram de ver. É você colocar o elétron dentro de um poço. Você pode botar dentro de um poço infinito ou finito, mas no caso aqui ele é finito. Então vocês podem já começar a fazer aqui o módulo 39.1. Beleza? É simples, tá, galera? Não tem nada de muito especial. E aqui são as funções de onda. Podem fazer também. Eu vou fazer essa questão 16, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Aí o 17 para frente é outra coisa. Tá? É quando você tem um poço finito. Eu vou falar disso na próxima aula. Então, bora fazer o 16 para vocês tomarem confiança no que é isso, como é que você resolve isso. Então, uma partícula é confinada em um poço de potencial unidimensional infinito, como da figura 39.2, que é parecido com aquela que eu coloquei para vocês. Se a partícula se encontra no estado fundamental, qual é a probabilidade de que seja detectada entre x igual a 0 e x igual a 0,25L? Ou seja, no primeiro, 1/4 da caixa, né? 0,25 é 1/4. Depois, entre 0,75 e L, e depois entre 0,25 e 0,75. Legal? Então vamos lá rapidinho, ó. Eu vou fazer uma e aí depois vocês vão tentar fazer outra. Então, o capítulo 39. Ah, meu Deus. Exercício 16. Bom, o que nós sabemos aí do problema? O elétron dentro do poço, ele está no estado fundamental. A função de onda, galera, que nós descobrimos para qualquer partícula dentro de um poço finito é dado por raiz de 2L, que nós já sabemos a constante, 2 sobre L, seno de Kx, né? E o K é o NP sobre L. Então, Kx
Esta é a função de onda do elétron lá dentro. Só que ele fala que o elétron está no estado fundamental. Se o elétron está no estado fundamental, nós temos um N igual a 1. Então, o psi de x para esse estado específico vai ser a raiz de 2 dividido por L, seno de, no lugar do N vai entrar 1, então fica π sobre L vezes x. A gente vai ter que trabalhar com esse cara aí. Então, na letra A, a pergunta é: qual é a probabilidade de você encontrar o elétron se você colocar um detector lá dentro da caixa? Qual é a probabilidade de você encontrar ele entre 0 e 0,25? Eu vou escrever 0,25 assim, ó. L sobre 4. Beleza? L sobre 4. Muito bem. Como é que a gente calcula essa probabilidade? Integrando. Então, a probabilidade, vou chamar assim, ó, a probabilidade, que depende do x, obviamente, isso vai ser a integral de 0 até L sobre 4, são os nossos limites, eu vou varrer apenas nesse primeiro quarto da caixa, de raiz de 2 sobre L, vezes o seno de π x sobre L, tudo isto elevado ao quadrado dx. Pronto. Beleza? É a definição de probabilidade na nossa física quântica. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, a constante ao quadrado, ela sai da integração. Então fica 2 sobre L, integral de 0 até 1/4 de L, do seno ao quadrado. De novo, a ideia do seno ao quadrado, nós vamos trocar por 1/2 de 1 menos o cosseno do dobro do ângulo. Então fica 2πx sobre L, beleza? Para a gente conseguir fazer conta. 1, e aqui fica dx. Legal, já posso cancelar esse 2 com esse 2. Nós vamos ter, então, duas integrais. Vai ficar assim, ó, P de x é igual a 1 sobre L, que multiplica... A primeira integral é simples, é de 0 até L sobre 4 de dx. Beleza? Menos a outra integral, é a integral de 0 até L sobre 4 de cosseno de 2π sobre L x. Não é isso? É isso. Dx. Então, vamos lá. A primeira integração é simples. 1 sobre L, que multiplica, ó. Galera, integral de dx é x. Quando substituir os limites, vai aparecer aqui um L sobre 4. L sobre 4. Menos a integral do cosseno é o seno, só que aí tem que sair aqui o inverso do argumento. Então fica L
L sobre 2π. Não é isso? Vezes o seno de 2π x sobre L integrado entre 0 e L sobre 4. Fecha parênteses. Então, P de x é igual a... Se eu colocar o L em evidência, galera, eu vou cancelar esses L's todos aqui, tá vendo? Então, vai ficar 1/4 menos 1 sobre 2π vezes o seno, colocando os limites, 2π L sobre 4. Aí tem um L aqui. Beleza? Menos o seno de 0, né? Deixa eu botar 0 logo. Menos 0. Então, L com L morreu. E aqui 2 com 4 vai ficar 2. Então, eu tenho o seno de π dividido por 2. O seno de π sobre 2 é 1, né? O seno de π sobre 2 é 1. Então, P de x vai ser igual a 1/4 menos 1 sobre 2π. Beleza? Porque o seno de π sobre 2 é 1. Se você fizer essa conta, você vai encontrar um P de x igual a... Deixa eu ver aqui. Eu tenho ela feita. 0,091. Ou seja, você tem aí uma probabilidade, galera, P de x, que vai ser de 9,1%, quase 10%. Quase 10% de chance de você encontrar o elétron nessa primeira parte da caixa. E aí, o que eu quero que vocês façam em casa? Quero que vocês tentem fazer para as outras regiões. Vocês vão fazer a mesma historinha para a última parte da caixa, e por simetria vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, né? E para a parte central da caixa, que é entre 1/4 e 3/4. Aí você consegue descobrir qual é a probabilidade do elétron. Já dá para ver que, como você está diante de um estado fundamental, olha aqui o estado fundamental. Essa aqui é a função de onda do estado fundamental, né? Então, se você pegar essa função de onda e elevar ao quadrado, você vai ter algo parecido com isso de novo, porque não tem nenhum lado negativo, né? Não tem nenhum lado negativo. Então, se você dividir em quartos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Né? Aqui é 1/4 de L, aqui é 3/4 de L. Isso, Josane, quando você tiver os nós, a amplitude é 0. Se você tirar o módulo quadrado, também vai dar 0. Então, nessas regiões que tem os nós, são as regiões que não tem probabilidade de encontrar o elétron. A probabilidade é 0. Aí lá nos ventres, aí você tem as probabilidades máximas. Por isso que aqui, ó, quando a gente fez a conta lá, apareceu uma probabilidade de 9% de encontrar o elétron aqui. 9%. Por quê? Porque a amplitude é baixa, beleza? Se você fizer a conta do lado, quando você for fazer a conta, você vai encontrar também 9% do lado de cá. Isso quer dizer que a maior chance de você encontrar elétron, e faz sentido, é aqui nessa região, que vai dar aí quase 80%, né? Uns 82%. 82% de você encontrar a chance lá. Por quê? Porque lá é onde tem a maior amplitude. Então, se você fizesse a conta para o primeiro estado excitado, quando você pega essa função e faz o quadrado dela, ela fica assim, ó. Esse aqui cresce e esse aqui vai para cima. Tá? Esse aqui é o módulo quadrado. O que é negativo, pula para cima porque você pegou o módulo quadrado. Então, você vai ter uma chance grande de encontrar o elétron aqui e uma chance grande de encontrar o elétron aqui.
São as maiores probabilidades. Aqui, no nó, é como se não tivesse como encontrar o elétron nessa região. Se você colocar um detector nesse ponto, ele não bate, ele não detecta. Legal, né? É claro que eu estou falando de um ponto específico. Quando você coloca um detector, ele vai pegar uma varredura aqui, né? Então, você pode ter uma chance de encontrar um elétron assim, ó, nessa regiãozinha ali. Mas ela é muito pequenininha, porque você está em torno de um nó da função de onda. Beautiful. Entenderam o que vocês vão fazer? Fera demais, né? Então, vocês vão terminar essa questão 16. Quem está fazendo clássica, termina a prova de clássica. E aí, lá para terça-feira, vocês vão tentar fazer essas questões aí para mim. Relembrando, galera, eu vou botar lá depois no grupo, pode fazer da questão 1 até a questão 16, tá? É bom vocês irem fazendo assim com calma, para você não ter que fazer tudo de uma vez quando tiver a prova, cara. Porque aí você vai ficar meio desesperado e as ideias são muito novas, você não vai absorver essas ideias tão facilmente quando for uma tacada só. Vai fazendo devagarzinho, para você conseguir ir absorvendo aos poucos. Cada dia é um passo. Aí vocês vão ver, ó, que depois a gente vai pegar o poço finito. Aí depois nós vamos para as partes bi e tridimensionais. Só que isso aqui já vou passar para a segunda prova, tá? Para a terceira prova, na verdade. Então, para a primeira prova, só até aqui. Só até aqui. Alguma dúvida, galerinha? Tá tranquilo? Deixa eu voltar aqui para o nosso quadro. Cara, isso é muito divertido. Isso é muito divertido. Tem uma matemática aí mais chatinha envolvida, porque vocês vão ter que ficar integrando, né, o tempo todo. Mas, cara, nada muito complexo. Nada muito complexo. As coisas ficam complexas lá na frente. Mas, por enquanto, aqui são os casos mais simples. E são bonitos de ver, porque eles têm consequências muito diferentes da mecânica clássica. Muito diferentes. Aí você pode falar, professor, o que significa essa probabilidade de 9%? Significa o seguinte, cara, se você soltar um elétron lá na caixa, você sabe que lá só tem um elétron. Aí você coloca um detector ali naquela região entre 0 e L sobre 4, né? Naquela regiãozinha pequena lá. Se você colocar o detector lá e esperar um grande tempo, você vai ver que durante esse tempo o elétron vai passar por lá 9% das vezes comparado aos outros lugares. Entendeu? Se você colocar vários detectores, um detector varrendo essa região, um detector varrendo a região do meio e um detector varrendo a outra região, você detectaria 9% das vezes, durante uma hora, sei lá, 2 dias de detecção, 9% das detecções apareceram nessa região. E os outros 80% na região do meio e os outros 9% na região do outro lado da caixa, no finalzinho da caixa. E isso bate, cara, com o laboratório. Tá? É claro que isso aqui não é uma situação física real, porque é o caso com uma dimensão. Né? Aí você perde um pouco da aplicabilidade. Mas isso aqui vocês vão ver que quando for para 3 dimensões, é só extrapolar isso aqui para o eixo Y, eixo Z. Aí, ao invés de você fazer uma probabilidade no comprimento, você vai fazer uma probabilidade no volume. Aí você, então eu posso calcular a probabilidade de encontrar o elétron dentro desse volume. Entendeu? Aí é outra questão. Mas é só você extrapolar as coisas. Lindo demais. Senhores, então vou parar a gravação para vocês ficarem com a quinta livre.